O conflito entre israelenses e palestinos domina manchetes, explode nas redes sociais e causa indignação mundial. Mas, apesar de toda a atenção que recebe, ainda há muita coisa que as pessoas entendem errado. O que elas acham que sabem vem de mitos repetidos tantas vezes que acabam sendo aceitos como realidade. Exemplo, a crença de que assentamentos israelenses impedem a paz ou de que a identidade palestina foi criada pela KGB. Esses mitos mantêm as pessoas presas em suas bolhas, discutindo sem se ouvir, em vez de encarar a realidade. Então, vamos cortar o ruído e desvendar 5 mitos diferentes sobre o conflito entre israelenses e palestinos. Mito 1. Israel resolveria o conflito apenas encerrando a ocupação. Muitos pensam que o conflito é apenas a ocupação israelense das terras palestinas. Se Israel encerrasse a ocupação, haveria paz, mas isso não é toda a história. E se acabar com a ocupação não for a solução, muitos acham que sim. Primeiro, vamos analisar o significado de ocupação. Tudo começou depois que Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, capturando esses territórios de seus vizinhos. Israel acabou devolvendo tudo isso, mas ainda controla essas áreas. Esta é a ocupação. Áreas que Israel capturou em 1967 e ainda controla. Ocupações militares costumam ocorrer após guerras, até um acordo de paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão foram ocupados até se renderem e aceitarem a convivência pacífica. Em outras palavras, não é que o fim de uma ocupação leva à paz. É para ser o contrário. A paz é que leva ao fim da ocupação. Com os palestinos, isso nunca ocorreu. Meses após a Guerra dos 6 Dias, líderes árabes declararam seus 3 nãos. Sem paz, sem reconhecimento, sem negociações com Israel. Imediatamente após a guerra, nós dissemos, vamos sentar e negociar a paz. Eles não fizeram isso. Foram décadas de violência, de sequestros de aviões a 2 intifadas, sem negociações de paz. Cada onda de violência aumentou os controles de segurança de Israel e dificultou ainda mais a vida sob ocupação militar. Mas eis a questão: como a ocupação pode causar o conflito se ele começou décadas antes? Muito antes de 1948, quando Israel virou Estado, e de 1967, antes das fronteiras, já ocorriam tumultos e ataques a comunidades judaicas na região. As pessoas dizem para nós, recuem para as fronteiras de 67 e então haverá paz. Estávamos nas fronteiras de 67 porque houve guerra. A pergunta expõe uma verdade extremamente inconveniente. A realidade é que, para muitos vizinhos de Israel, o problema central do conflito é a existência de um Estado judeu. Para alguns, todo o autogoverno judeu na Terra Santa é visto como ocupação. Ocupação não é só esta área, é tudo, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Como a pessoa citada por Ben Shapiro no debate da Oxford Union. Qual parte de Israel está ocupada na Palestina? Todo Israel. Aí está, aí está, aí está. Você está pedindo a aniquilação de Israel e tudo isso é só uma desculpa. Obrigado pelo seu tempo. Se aceitarmos o mito de que Israel poderia resolver o conflito encerrando unilateralmente a ocupação, estamos silenciosamente fortalecendo os extremistas que não querem a paz ao lado de Israel. Eles não aceitam Israel? Existem sérias preocupações morais sobre a ocupação da Cisjordânia? Com certeza. Os palestinos na Cisjordânia não escolhem o soberano local, que é o governador militar israelense. E isso é um desequilíbrio, isso não está certo, isso não é sustentável, isso é imoral. Palestinos de várias gerações viveram sempre sob controle militar. E não só durou décadas, como piorou ainda mais. Palestinos na Cisjordânia lidam com postos de controle, restrições de viagem e barreiras de segurança. Mas a ocupação não começou o conflito, então simplesmente acabar com ela não vai encerrar o conflito nem trazer a paz. Isso quer dizer que devemos aceitar o status quo? Não acho. Mas encontrar uma solução real para esse dilema começa sendo honesto sobre por que o dilema existe. Mito 2. A identidade palestina teria sido criada pela KGB. E se os palestinos não forem realmente um povo? Eles são apenas árabes genéricos, não diferentes dos árabes dos países vizinhos, simplesmente fingindo ser um povo distinto. E aqui está o ponto principal. Tudo isso faz parte de uma operação secreta soviética. A conspiração é que os soviéticos literalmente criaram a identidade palestina, que foi literalmente uma construção da KGB. E isso é algo muito difundido entre, pelo menos pelo que encontrei online, muitos membros da comunidade pró-Israel. De onde vem esse mito? Como muitas teorias da conspiração, há um fundo de verdade nisso.
Durante a Guerra Fria, a União Soviética disputava influência contra os Estados Unidos. Com Israel se aproximando dos Estados Unidos da América, os soviéticos criaram um plano para ampliar sua influência entre os vizinhos árabes de Israel. No fim dos anos 1950, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas investiu dinheiro, armas e recursos nos países árabes para apoiá-los contra o Estado judeu. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel destruiu ou capturou 2 bilhões de dólares em equipamentos soviéticos de alta tecnologia dos exércitos árabes. Os soviéticos optaram por investir no nacionalismo palestino para isolar Israel. Eles ajudaram ativistas árabe-palestinos a criar a Organização para a Libertação da Palestina, chegando até a elaborar o esboço de uma carta. E a KGB trabalhou de perto com o líder palestino Yasser Arafat, preparando-o para liderar a Organização para a Libertação da Palestina, inclusive treinando-o em uma escola de operações especiais perto de Moscou. Agentes soviéticos de Arafat contrabandeavam cerca de 20 mil dólares por mês e lavavam dinheiro para apoiar a causa. O departamento de propaganda da KGB decidiu reformular a causa palestina como luta por direitos humanos contra um opressor colonial mais forte. Eles pediram para Arafat declarar guerra ao chamado sionismo imperialista americano e os soviéticos lideraram a infame resolução da Organização das Nações Unidas, declarando que sionismo é racismo, que mais tarde foi revogada. Sim, a KGB apoiou fortemente o nacionalismo palestino. Mas isso não quer dizer que os soviéticos criaram o nacionalismo palestino. Os soviéticos colaboravam com nacionalistas e militantes palestinos. Mas o que estou dizendo é que reduzir a identidade nacional palestina moderna ou contemporânea a uma mera operação de inteligência e guerra psicológica soviética é realmente impreciso e bastante ignorante. Em outras palavras, a identidade palestina não foi inventada do nada. A afirmação de que os palestinos só se consideraram um povo distinto após 1960 é falsa. Até 1948, palestino muitas vezes se referia a judeus, não só ao início do uso pelos palestinos. Meus ancestrais nascidos em Jerusalém tinham certidões de nascimento palestinas. Antes do Estado-nação moderno, muitos na região tinham identidades hiperlocais ligadas à tribo ou aldeia. Se você perguntasse de onde eram, provavelmente diriam Lide, Jaffa, Jerusalém, Damasco ou Cairo. Com o avanço do nacionalismo árabe nos anos 1900, árabes do Iraque e Líbano vivenciaram seu próprio despertar nacionalista. Muitos árabes da Palestina se interessaram por um Estado independente, principalmente com o aumento da imigração judaica e a intenção de criar um Estado judeu. A identidade palestina se consolida em resposta à pressão da imigração judaica. Isso é algo que estudiosos palestinos reconhecem, discutem e sabem. No início dos anos 1900, alguns árabes passaram a defender uma identidade nacional palestina própria. Eles tinham um jornal chamado Falestine, que chamava seus leitores árabes de palestinos. Representações simbólicas de uma representação visual da identidade palestina podem ter surgido mais tarde. Mas o palestino está presente no coração, no modo de falar e de se comunicar entre as pessoas. Como meus avós. Nos anos 30, eles se referiam a si mesmos como palestinos. A identidade palestina foi construída ao longo de gerações, não surgiu nos anos 1960. Embora os soviéticos tenham usado o povo palestino em sua disputa de poder com o Ocidente, isso não quer dizer que criaram a identidade palestina. Essa é uma teoria da conspiração perigosa que apaga séculos de experiência palestina. Mito 3. Assentamentos israelenses são o principal obstáculo à paz. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel permitiu que civis construíssem comunidades nos territórios conquistados em 1967, oferecendo incentivos para a mudança de israelenses para essas áreas. Críticos afirmam que esses assentamentos dificultam a criação de um Estado palestino com fronteiras definidas e unidas, a menos que pareça um queijo suíço, e eles estão certos. Os assentamentos dificultam a criação de um Estado palestino, mas não são a principal causa da duração do conflito. E quando eles são tratados como o maior obstáculo, isso desvia a atenção de questões maiores que impedem a paz. Veja o que aconteceu em 2010, quando o vice-presidente Joe Biden chegou a Israel para uma visita de boa vontade. Durante a viagem, o Ministério do Interior de Israel aprovou novas unidades habitacionais em bairro judeu de Jerusalém. Essa área foi capturada da Jordânia durante a Guerra dos 6 Dias e anexada por Israel em 1980. Era uma terra vazia até os anos 90, quando israelenses começaram a construir lá pela primeira vez.
mas esse bairro fica fora das fronteiras originais de Israel de 1948 tipo, logo fora das fronteiras. Cerca de 800 metros menos que a distância do portão de Jaffa ao Muro das Lamentações. A mídia internacional explodiu retratando o novo projeto de construção como uma grande polêmica. A decisão do governo israelense de avançar com o planejamento de novas unidades habitacionais em Jerusalém Oriental mina justamente essa confiança. A confiança de que precisamos agora para começar, assim como para produzir e ter negociações proveitosas. Os moradores locais ficaram perplexos, pois viam aquilo como uma construção comum em mais um bairro de Jerusalém. Mas, em Washington, as consequências foram enormes. Obama exigiu que Israel cancelasse novas unidades habitacionais e congelasse construções judaicas em Jerusalém Oriental. Os assentamentos precisam ser parados. Para que possamos avançar, os Estados Unidos não aceitam a legitimidade da continuação dos assentamentos israelenses. É hora desses assentamentos. Esse foi um ponto de virada. De repente, os assentamentos foram vistos como o maior obstáculo à paz. Essa narrativa focou toda a culpa em Israel, ignorando obstáculos como a recusa da liderança palestina em reconhecer Israel como Estado judeu, entusiasmo contínuo nas escolas e apoio ao terrorismo. Agora você pode estar pensando, ok, mas e quanto aos assentamentos mais profundos dentro da Cisjordânia? Eles não são um problema maior? Sim, esses são muito mais controversos, mas ainda há algumas coisas importantes a serem consideradas. O conflito começou antes dos assentamentos. Já havia violência muito antes de 1967 e até mesmo antes de Israel existir como Estado. Cerca de 80% dos colonos israelenses vivem em 8 grandes comunidades que ocupam só 4% da Cisjordânia. Algumas dessas áreas provavelmente integrarão Israel em um acordo de paz realista, com trocas de terras que ampliariam o território de um futuro Estado palestino. Esse tema já foi discutido em negociações anteriores, inclusive em 2008, quando o presidente Abbas propôs permitir que mais de 60% dos colonos israelenses ficassem onde estão. E se no final das contas os assentamentos precisarem ser removidos? Israel já fez isso antes, retirando-se de Gaza em 2005 e evacuando mais de 9 mil israelenses de 21 assentamentos. Em 1982, Israel retirou 18 assentamentos do Sinai pelo Tratado de Paz com o Egito. Mas aqui está uma pergunta que raramente é feita. Um futuro Estado palestino teria que ser livre de judeus? A Cisjordânia está repleta de locais históricos e sagrados para os judeus. Os judeus viveram em Hebrom por séculos até serem massacrados e expulsos em 1929. Em 1948, cerca de 10 mil judeus foram mortos ou expulsos da Cisjordânia. Quando a Jordânia assumiu o controle, proibiu até turistas judeus de visitar o local. Porque a paz exige que, após judeus reocuparem a Cisjordânia, a região seja novamente etnicamente limpa. Se um Estado palestino quer coexistir com Israel, por que não poderia ter minoria judaica, como Israel tem minoria árabe? De certas maneiras, os assentamentos são um obstáculo à paz. Eles tornam a vida diária mais difícil para os palestinos e aprofundam o ciclo de ressentimento. Eles não são a causa raiz do conflito. Responsabilizar essas comunidades pode ser conveniente. Quando assentamento é usada sem contexto, vira um substituto para um mito maior. A ideia de que Israel inteiro é um assentamento e seus cidadãos são colonizadores. Assim como afirmar que todo Israel é território ocupado, essa ideia é perigosa e um grande obstáculo à paz. Mito 4. A terra estava vazia ao chegar dos judeus. Há uma frase famosa: a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Ela resume o mito de que, antes dos judeus chegarem à Terra Santa, ela era estéril e vazia. Os judeus trabalharam duro, fizeram a terra florescer e só depois os árabes começaram a chegar em massa. Segundo essa história, a maioria dos palestinos atuais não seria nativa, mas descendente de imigrantes atraídos por oportunidades após os judeus transformarem o deserto. Existe alguma verdade nesse mito? Vamos começar pelo mais fácil de desmentir. No fim do período otomano, a Palestina não estava vazia. Ela abrigava centenas de milhares de árabes e antigas comunidades judaicas. Em 1915 havia cerca de 60 mil muçulmanos, 80 mil cristãos e algo entre 40 mil e 100 mil judeus. Onde está o fundo de verdade nesse mito? Quando os judeus imigraram em massa no mandato britânico, trouxeram investimento, tecnologia e inovação. Pioneiros judeus costumavam comprar terras improdutivas por preços muito inflacionados.
Drenaram pântanos, modernizaram a agricultura e criaram kibbutzim e cidades. Visitantes se impressionavam com a rapidez das mudanças. A face da terra muda e é transformada. Tanto pelos judeus drenando pântanos, quanto pelos britânicos asfaltando estradas, este país está se modernizando muito rapidamente. Mesmo pessoas que não tinham nada a ver com o movimento sionista muitas vezes ficavam bastante surpresas com o quanto a terra havia se transformado em apenas uma década. Esse progresso também gerou tensões. Sob os otomanos, a propriedade de terras era semi-feudal. Havia proprietários ricos ausentes, donos das terras e agricultores locais que as cultivavam há gerações, mal sobrevivendo. Mesmo comprando terras legalmente por altos preços, os imigrantes judeus enriqueciam os proprietários estrangeiros, enquanto o trabalhador local era desalojado e perdia seu sustento. Investimentos estavam claramente chegando, mas a reclamação árabe muitas vezes era que esse investimento, esse dinheiro não chegava ao árabe individual, não chegava ao agricultor simples. Só os já ricos donos de terras continuavam enriquecendo. Mesmo que a terra não estivesse vazia, e sobre a ideia de que a maioria dos palestinos descende de árabes que migraram durante o mandato britânico, é verdade que a população árabe em geral teve um aumento enorme durante esse período. Na verdade, esse crescimento veio principalmente do aumento natural, com queda da mortalidade infantil e melhores condições de vida em toda a região. Segundo pesquisa de agência judaica, entre 1914 e 1900, e 38,77% do crescimento da população árabe palestina foi natural e 23% por imigração, e quanto à imigração não documentada, que não aparecia nos registros públicos. A natureza da imigração não documentada é que não existem documentos. Esta foi uma área em expansão durante o mandato em uma região que era bastante estagnada economicamente, então faz sentido supor que houve algum nível de imigração árabe ilegal. Quando ouço pessoas dizendo que vieram mais árabes que judeus para esta terra, pela minha pesquisa, não vejo motivo para sugerir isso. Você pode simplesmente olhar os números da população. Foram realizados censos aqui e os números simplesmente não confirmam isso. Então, a imigração árabe ilegal não era zero, mas também não acredito que chegasse a centenas de milhares. Então, sim, houve alguma imigração não documentada. Dados indicam que a maioria dos palestinos descende de pessoas que viviam na região há gerações. Agora, há outro lado do mito de que a terra estava vazia, que é a ideia de que não havia judeus na terra. Muitas pessoas com quem conversei acham que os judeus deixaram Israel há milhares de anos. Vagaram pelo mundo durante séculos. Após o Holocausto, retornaram, expulsaram os palestinos e fundaram um Estado. É uma história simples que virou uma de nossas suposições sobre o conflito. Dave Chappelle consegue fazer uma piada dessas em um especial da Netflix. Na introdução, ele descreve uma ideia que teve para um filme sobre alienígenas do espaço. O detalhe é que os alienígenas são originalmente de uma civilização antiga da Terra que foi embora há milhares de anos. Mas aí a situação deles no espaço piora muito. Então eles voltam para a Terra, decidem que querem reivindicar a Terra só para eles. É uma trama bem interessante, né? Eu chamo de judeus espaciais. A piada só faz sucesso porque o mito é popular, mas se você sabe a verdade, ela não funciona. O fato que estraga a piada, os judeus nunca saíram totalmente de Israel. Os judeus vivem em Israel há milhares de anos. Sim, em várias épocas, após guerras e sob diferentes líderes, muitos judeus foram exilados ou mortos e em outros períodos puderam retornar. Então, comunidades de judeus estiveram constantemente migrando para a região e saindo dela ao longo dos séculos. Enquanto a população de judeus na região aumenta e diminui, sempre houve uma comunidade básica. Não é segredo que judeus e muçulmanos na Terra Santa lutaram juntos contra cristãos nas cruzadas. Por séculos, judeus continuaram voltando. Como depois da Inquisição Espanhola nos anos 1400 ou nos anos 1600, quando milhares de judeus ashkenazi fugiram para Israel após um massacre na Ucrânia. No fim dos anos 1800, os judeus eram maioria em Jerusalém. Acho que Chappelle não sabe disso. Após a Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, o mundo todo mudou. Em todo o mapa, novos estados-nação estavam se formando, incluindo Egito, Jordânia e Líbano, e a Palestina não foi exceção. O território já tinha comunidades árabes e judaicas. Com o tempo, cada grupo quis independência e autogoverno.
Mitos que negam identidades ou deslegitimam o desejo de autodeterminação de grupos perpetuam o conflito. Mito 5. Israel é considerado um estado de apartheid, algo muito falado atualmente. É uma palavra forte que evoca, para muitos, os anos sombrios da opressão branca na África do Sul. Atualmente, autoridades israelenses estão cometendo os crimes contra a humanidade de apartheid e perseguição. Um novo relatório da Anistia Internacional classifica Israel como um estado de apartheid que oprime os palestinos. Mas o que isso significa? Apartheid vem da África do Sul, onde por décadas o governo impôs segregação racial e discriminação por lei. Sul-africanos não brancos eram proibidos de votar, escolher onde morar, ocupar certos empregos e viviam separados legalmente dos brancos em quase tudo. Ativistas têm usado o termo apartheid para descrever Israel atualmente. Quando dizem isso, normalmente não se referem ao tratamento de Israel aos cidadãos árabes ou muçulmanos, mas sim aos não-cidadãos nas áreas sob ocupação militar. Essa é uma grande diferença. Cerca de 20% dos israelenses são árabes. Eles votam, atuam no parlamento, na Suprema Corte, dirigem hospitais, ensinam em universidades e têm negócios. A lei israelense garante igualdade a todos os cidadãos, sem distinção de raça ou religião. Sim, há discriminação e críticas legítimas a desigualdades sistêmicas. Isso faz parte de um debate sobre direitos da maioria e minoria em todos os estados-nação, mas não é apartheid. Quando se fala em apartheid, geralmente se pensa nos palestinos da Cisjordânia ou Gaza. É aqui que tudo se complica, pois os palestinos dessas áreas vivem sob condições muito distintas. Eles não são cidadãos de Israel e vivem sob outro sistema legal. Com restrições severas, eles enfrentam postos de controle, barreiras e limites nas estradas. Mas aqui está a distinção principal. Essa diferença não é baseada em raça ou religião, é baseada na cidadania. Todos os países diferenciam cidadãos de não-cidadãos. Esses palestinos nunca foram cidadãos de Israel. Desde 1950, a maioria na Cisjordânia tornou-se cidadã da Jordânia, até perder a cidadania em 1988. Sim, alguns vizinhos de Israel tratam palestinos como cidadãos de segunda classe, restringindo direitos como voto, empregos e propriedade. E eu acho importante mencionar que a comunidade internacional nunca acusa esses países de apartheid. E aqui está outro aspecto que a maioria das pessoas não conhece. A Cisjordânia não é um único bloco de terra totalmente controlado por Israel. Conforme acordos entre Israel e a Autoridade Palestina, a terra está dividida em 3 zonas. A Área A está sob total controle da Autoridade Palestina. Isso inclui a maioria das principais cidades palestinas. Na Área B, a Autoridade Palestina cuida dos serviços civis, da administração local e das escolas. A segurança é dividida entre israelenses e Autoridade Palestina. São, em sua maioria, pequenas cidades e comunidades rurais. A Área C é a única sob controle total de Israel. Mas aqui está o ponto principal. Apesar da Área C ser a maior, mais de 90% dos palestinos vivem nas áreas A ou B, sob governo da Autoridade Palestina. A questão é que os palestinos possuem governo, líderes e representação próprios. Eles não são cidadãos de Israel e vivem sob uma autoridade separada em conflito com Israel há décadas. Isso significa que está tudo bem? Não. Muitos palestinos veem a Autoridade Palestina só como a administração fantoche de Israel. Palestinos cresceram sob controle israelense sem os direitos e liberdades dos cidadãos de Israel. Essa realidade é dolorosa e, compreensivelmente, alimenta raiva e ressentimento. A situação lembra o apartheid, mas há diferenças importantes. O apartheid na África do Sul foi criado para garantir a dominação branca. Ele foi explicitamente criado para elevar uma raça de pessoas sobre a outra. E a Cisjordânia é o resultado de um conflito militar prolongado e não resolvido, que começou com uma guerra e nunca terminou de verdade. O acordo era para ser temporário, uma ponte mutuamente acordada para a criação de um Estado palestino. Por que esse Estado ainda não existe é uma pergunta justa. Alguns atribuem a recusa palestina em aceitar autodeterminação judaica em parte da terra. Outros culpam os israelenses que se opõem à criação de um Estado palestino. Chamar todo o Estado de Israel de apartheid não é correto. O mito do apartheid faz parecer que Israel é um Estado etnonacionalista, de supremacia judaica, tratando não-judeus como cidadãos de segunda classe. Apesar das falhas, Israel é a sociedade mais livre do Oriente Médio para seus cidadãos, seja qual for a religião ou etnia.
Chamar de apartheid esconde o real problema, a ausência de solução política para encerrar o conflito e a ocupação militar. Todos esses 5 mitos têm algo em comum. Eles demonizam e deslegitimam, minam a identidade e negam a experiência vivida. As pessoas se perguntam por que é tão difícil resolver o conflito. Einstein disse de forma famosa: não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Não devemos aceitar mitos que escondem as reais causas do conflito. Não podemos deixar que argumentos falsos nos distraiam da busca por consenso, nem nos ceguem para a coexistência. O conflito nunca poderá ser resolvido a menos que realmente prestemos atenção às questões reais. O primeiro passo é desfazer os mitos que escondem essas questões.